Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Pastor Gilson Pontes. Se você ainda não é inscrito no meu canal, quero convidar você a se inscrever, ativar o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todo vídeo novo que nós colocarmos aqui. Eu acredito que irá abençoar a sua vida. Há alguns dias eu falei com vocês acerca de um tema a qual tem por título Recuperando Valores Perdidos, onde nesse vídeo eu tratava de valores que são perdidos não fora de casa, mas sim dentro de casa, sendo os maiores valores que nós perdemos em nossa vida nunca são fora, mas sim são dentro da nossa própria casa. E hoje eu gostaria de dar continuidade nesse assunto sobre recuperando valores perdidos, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou o médico Lucas, no capítulo 15 e no versículo de número 11, onde Jesus ele vai dizer que certo homem ele tinha 2 filhos, sendo o mais jovem pedindo a parte que lhe cabia, e o pai repartindo-lhe a parte que lhe cabia. A Bíblia vai dizer que ele parte para uma terra longínqua, gasta tudo que ele tem com as meretrizes e com as coisas ali daquela região, a ponto de ele não ter mais o seu sustento, ninguém lhe dava nada. E a Bíblia vai dizer que ele começa a trabalhar cuidando de porcos, e cuidando de porcos ele deseja comer ou se alimentar das bolotas que os porcos assim comiam. E uma oportunidade, um momento de sua vida, ele cai em si e ele se lembra da casa do seu pai, dos valores que ele tinha na casa do seu pai, e a Bíblia vai dizer que ele retorna para a casa do seu pai. Retornando para a casa do seu pai, a Bíblia vai dizer que o seu pai o aguardava, e quando o seu pai o avista de longe, o seu pai corre ao teu encontro, abraça o teu filho, chama um dos seus servos e manda preparar para ele a melhor roupa, manda preparar para ele um anel, uma sandália, e sacrificar um animal para que eles assim festejassem, porque aquele filho que havia ido embora havia retornado para a casa do seu pai. Sabe o que chama atenção quando nós lemos esse texto, observamos esse texto de Lucas sobre recuperando valores perdidos? Aquele jovem, quando ele pede a herança do seu pai, segundo a Bíblia e segundo a história, a herança só era dividida entre os irmãos quando o pai vier a falecer. Naquela ocasião o pai ainda estava vivo e aquele jovem pede para o seu pai a parte que lhe pertence, ou seja, aquele filho estava matando o próprio pai dentro de si, sem saber que o maior valor que ele tinha na sua vida não era os bens materiais que havia na casa do seu pai, mas o maior bem que ele tinha na sua vida era o seu pai. E aquele jovem ele sai na hora errada e pelos motivos errados, ou pela motivação errada. E quando ele sai na hora errada, pela motivação errada, as coisas também começam a dar errado na sua vida, por conta de ter saído na hora errada e pela motivação errada. E pensando nessa palavra, eu quero deixar para você que me ouve, jovem, você ainda que tem teu pai e a tua mãe vivo. Eu vejo muitos jovens hoje indo embora mais cedo da casa do seu pai. Não é errado o jovem ir embora da casa do seu pai, até porque os filhos eles são como hóspedes na casa dos seus pais. Eles vêm, permanecem por um período e eles vão. É o ciclo da vida. Ainda que existe alguns que ainda permanecem na casa dos seus pais. Mas eu vejo jovens saindo no tempo errado e pela motivação errada. Alguns jovens dizendo: eu quero sair da casa do meu pai porque eu quero ter uma liberdade que eu não tenho na casa dos meus pais. Então ele sai
no tempo errado e pela motivação errada. E quando nós tomamos essas decisões em sair no tempo errado e pela motivação errada, as coisas também não vão dar certo na nossa vida. As coisas não vão correr da maneira que devem, assim, acontecerem na nossa vida. Aquele jovem, ele não queria estar debaixo de uma submissão, de uma autoridade na casa do seu pai. Então ele pega aquilo que lhe pertence e vai embora, gastando tudo que ele tinha. Eu vejo que os jovens hoje, eles não querem estar debaixo de uma autoridade, debaixo de uma submissão na casa do seu pai, na casa da sua mãe. E por conta disso estão saindo muito cedo da casa dos seus pais, e quando cai em si, como esse jovem caiu em si, ele se lembra dos valores que ele tinha na casa do seu pai. Lá fora ninguém lhe dava nada, lá fora ninguém lhe abraçava, lá fora ele trabalhava como serviçal, cuidando de porcos, desejava se alimentar das bolotas dos porcos porque não tinha o que comer. Já na casa do seu pai, o seu pai tinha veste para ele, o seu pai tinha anel para ele, o seu pai tinha sandália nos pés para ele, o seu pai tinha ali um animal onde ele iria sacrificar para se alegrar com ele. Ou seja, na casa do seu pai ele tinha valores inegociáveis, só que ele não enxergava dessa forma, ele não enxergava desse meio. Às vezes os jovens, motivados por sair da sua casa, da casa dos seus pais, eles não enxergam o valor que eles têm na casa dos seus pais, os valores familiares que eles têm. Aí você que está me ouvindo, você pode pensar ou dizer: mas meu pai ele não entende das coisas, a minha mãe não entende das coisas, o tempo é outro. Sim, o tempo é outro. Pode ser um tempo diferente. Até concordo com você pensar dessa forma. Mas existe uma coisa que os nossos pais, eles têm que nós não temos. Se chama experiência de vida. E experiência de vida é algo muito importante. Porque aonde você vai passar, os seus pais já passaram. Por onde você andou, os seus pais talvez também já tenham andado e tenham experiência de vida para te afirmar o que é bom para a tua vida. Também quero deixar aqui um conselho para os pais acerca de recuperando valores perdidos. Um dia um pai, ele estava preparando um sermão que ele iria ministrar em uma igreja à noite. Esse sermão que ele estava ministrando era relacionado a amor. E quando o pai começa a preparar esse sermão, ele tinha um filho pequeno. Esse filho pequeno, ele vai até o escritório onde o pai estava preparando o sermão, bate na porta, o pai dá logo uma bronca nele, dizendo: o que você quer? Sai logo daqui. O filho sai. O pai continua preparando o sermão relacionado a amor. O filho volta pela segunda vez. O pai olha para ele pela segunda vez. O pai lhe dá uma bronca pela segunda vez e manda ele se retirar de onde ele estava. O filho volta pela terceira vez aonde o pai estava. E o pai pega o filho pelo braço, chacoalha o filho e olha no olho do filho e diz: filho, o que você quer? E o filho olha com o rosto em lágrimas para o seu pai e diz: pai, eu só queria um abraço. O pai estava preparando uma mensagem sobre amor, mas ele não reconhecia o valor do amor para com seu filho, a ponto de não dar um abraço. Você, pai que me ouve, quanto tempo você não dá um abraço no teu filho? Quanto tempo você não diz para ele o quanto você ama e o quanto ele é importante para você? Você pode dizer: ah, mas meu filho está grande, meu filho já cresceu. Mas sim, mesmo assim, diga que você o ama, diga que ele é importante, diga que ele é especial para você. Às vezes isso faz muita diferença no lar, numa família. São valores que estão se perdendo. É tempo de recuperar valores perdidos dentro da família, que é um dos bens mais preciosos que nós temos hoje, e é um dos lugares aonde
o lar, a família tem sido mais atacada nessa geração que nós estamos vivendo. Tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós estamos presenciando é uma forma do inimigo dividir a família, dividir a casa. Hoje o filho vai para o quarto, almoça, janta no quarto, a família não se reúne mais em uma mesa de jantar onde se discutiam questões da vida, onde havia-se um diálogo, conversavam de amor, de projetos. Hoje esse valor, onde a mesa representa uma comunhão, é algo que está sendo deixado em segundo plano, em esquecimento. Mas eu quero deixar para você esse conselho hoje. É tempo de recuperar valores perdidos dentro da família. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa mensagem. Reflita sobre ela. Em nome de Jesus.